Ô, ei, oi, ei, beleza. Ei, Que ei, beleza. ei! Que sonho, que sonho! É muita loucura. Eu tô vivo ainda. Boa noite, Brasil! Boa noite pra gente. Né? Boa noite, jovens. Boa noite, Mari. Você tá feliz, querida? Gente, eu tô muito feliz, muito! Caraca, eu também. Eu vou te dizer a real que eu tô muito entusiasmado, tá, com esse momento. E um mini desabafo do dia. É interessante, né? Esse negócio de ter trabalho, né? Na quarentena. Muito interessante. Mas tudo bem. Hoje à tarde a gente desabafou, né, Vitor? Porque de quarentena mesmo eu não tô vivendo nada, assim. Eu tô vivendo o isolamento, que eu tô longe dos meus filhos, tô vendo eles de longe, isso tá pegando do meu marido, que tá na fazenda, enfim. Mas eu tô trabalhando como nunca trabalhei na minha vida. Eu vou fazer um negócio aqui, já que a gente está aqui nesse momento e eu estou aqui no seu perfil, vou me apresentar para esses jovens. Isso, por Meu favor. nome é Vitor, sou Vitor. Iniciei a vida na nutrição, primeiramente pensando em nutrição esportiva. Aí entrei lá na UNB, porque eu queria provar para o mundo que eu gostava de nutrição, que eu era atleta e que tudo mais. E aí, com o tempo, eu percebi que eu gostava de fazer umas perguntas loucas no consultório. Como é que tá a vida da pessoa? Se a pessoa tá feliz, se a pessoa gosta do corpo. Caraca, esse negócio de comportamento é legal pra caramba. Você E não aí queria acabou que falar só de nutriente, de aspectos tava de puramente boa. nutricionais. Tava de boa de negócio de performance, de correr mais rápido. Queria falar. Vamos falar de como sua mãe te trata. Então, assim, acho legal, mas vamos falar outras coisas aqui. Então, foi basicamente isso que me fez ir buscar essa outra área. E aí, Mari, quando a gente estava tendo os nossos devaneios, né, nossas resenhas, ali pelo Zap Zap, eu fiquei, cara, e eu já tive muitas experiências com pacientes com obesidade, beleza, trabalho sempre, mas tive muitas experiências com um paciente bari. Aí eu falava assim, em vários momentos da consulta, cara, eu não sei o que eu faço agora. É, é real, assim. Tipo, eu me lembro de ter tido. Eu tive pouquíssimas aulas contigo Sim, em dietoterapia, mas sim. assim, mesmo a gente tendo o básico, dando uma estudada e. Não, porque o meu dumping ele vem com. Aí eu. Dumping. Oi, dumping. Assim, como é que ele. Bom dia, dumping. Tudo bem? Então, é outro rolê. É, Nossa, Mari, quanta é. coisa para falar. E Então, eu vou assim, te contar um negócio. Eu tô há 17 anos respirando obesidade e cirurgia. Até hoje tenho esses mesmos questionamentos que você tá tendo aí, viu? Volta e meia tem um caso que eu olho e falo, e agora? O que eu faço? Então, assim, é muito. Peraí, só um pouquinho que tá acabando minha bateria do celular. Deixa eu botar por aqui favor, carregar aqui. carregue ele. É muito complexo, é muito complexo. É um universo multifatorial mesmo. Então, como ele tem diversas causas, né? Não tem como ter um tratamento fechado em relação a isso. E quando a gente fala de comportamento, aí é que se abre um leque, porque envolve família, ambiente, tradição, cultura, fatores socioeconômicos. Tem muita coisa atrelada aí que faz toda a diferença, né? Então, Sim. mas isso é que é bonito, isso é que é lindo. Por quê? Porque é individual. É muito individualizado. Então, não tem receita de bolo, não tem nada. E eu vou te contar uma coisa, Vitor. A ciência sabe muito pouco ainda sobre comportamento alimentar. Tanto na obesidade, quanto depois da cirurgia bariátrica. Porque agora tem se descoberto que a cirurgia, dá uma mudada também nesse comportamento. Por quê? Porque muda a microbiota. E aí a gente já sabe que tem alguma coisa a ver essa mudança da microbiota com a mudança do comportamento, né? Porque muda estilo de vida. Ninguém sabe muito bem se essa mudança do estilo de vida é só porque nós profissionais ficamos ali enchendo o saco ou se
tem algum mecanismo mesmo neuronal que faz essa mudança. Porque tem vários aspectos que mudam depois da cirurgia que a gente ainda são obscuros e a gente não sabe o que é, que vira uma chavinha lá dentro. Isso a gente sabe. Caraca. Nossa, você abriu aí um leque, assim, falar assim, cabuloso agora para discussão. Porque, tipo assim, Mari, eu vou resgatar umas coisas, uns aspectos, porque antigamente... eu lembro, assim, das primeiras vezes que eu ouvi falar sobre a cirurgia bariátrica, especificamente, e assim, vivendo no meio do esporte, a gente aprende, né? A gente tem meio que aquele conceito enraizado social. Ah, isso aí é coisa de sem vergonha. Tá, isso não é o que eu Sim. penso, tá, Mari? Tô falando assim, é algo assim, bem enraizado mesmo. E aí eu me lembro que uma coisa que eu fui sentir com muito tempo, isso ali para me formar, foi quando eu descobri, falando de forma numérica, a quantidade de peso que algumas pessoas perdiam em cirurgias. E eu ouvi uns relatos de tipo assim, fulano não sei o que, perdeu 70 quilos. Aí eu, 70? Aí, e assim, de boa, né? Só que eu ficava me questionando, cara, peraí, 70 não é 20. Tipo, e aí uma das conclusões que eu aprendi, que eu não sei se faz muito sentido, cara, peraí, deve ter gente que já passou por tanto preconceito, por tantas tentativas, por tanto sofrimento emocional, rejeição. Deve ter gente que não aguenta mais, velho, esse rolê de porque vai ter a galera que fez vigilante do peso, que fez dieta do ponto, dieta da sopa, da luz, fez tudo, que não quer mais ver esse negócio, não quer nem pensar, tem que fazer uma terapia para poder. Brother, vamos resolver isso logo? Tipo, e assim, eu nem sei nem como falar sobre isso, porque é algo muito. Eu não sei se faz sentido isso que eu tô falando, mas é uma sensação que eu tenho quando a gente fala nesse assunto. E aí eu fico me questionando aqui com você, né? Tô tendo já meus devaneios, tá, Mari? Adoro. Sobre como é que eu vou lidar com isso antes, durante, depois. Eu escuto tanta coisa e eu tô aproveitando com você que eu tenho 1 hora para resenhar sobre tudo e eu vou tentar não nichar nada, mas é porque eu tô assim, viajando com você, porque eu acho assim que eu gosto de trazer essa estratégia que é a qual você trabalha como um recurso para quem não se sente mais capaz de utilizar as condições que a sociedade dá. Na verdade, não é Eu não só sei o que é isso, isso. assim, não é o que a pessoa não se sente mais capaz, é porque a pessoa não é mesmo. Não é porque só ela não se sente, é porque ela não é. Então, Tá. assim, a gente tem que lembrar, o primeiro slide da minha aula é sempre assim, ó, qual que é o objetivo de você tratar um paciente obeso? Qual que é? Qual que é, Vitor? Qualidade de vida. Nem tô falando Uhum. de perda de peso, hein? Perda de peso não é talvez o primeiro. Qualidade de vida, redução de comorbidades, diminuir o risco de morte e perder peso. Porque a perda de peso ajuda em vários fatores, inclusive as comorbidades, inclusive a qualidade de vida, inclusive tudo. Mas se você está com um grau de obesidade tão grave que você, então, fazer um tratamento clínico já não é mais suficiente para você completar, então, esses objetivos, atingir esses objetivos, a cirurgia, então, é a última ferramenta. Então, é assim, ó, a gente trata a obesidade segundo a sua severidade. A gente tem que sempre lembrar disso. Então, não é o paciente que decide, eu não aguento mais. Na verdade, é a história de vida dele e a história de obesidade dele que mostra pra gente que ele não tem outra alternativa. E por isso, então, que as pessoas às vezes ficam com preconceito com a cirurgia, achando que é o paciente que decide. E o próprio paciente tem esse preconceito, você sabia? E na primeira consulta eu tenho muito esse cuidado de conversar com ele, falar para ele, olha, não é você que decide. Não é.
Você vai contar a sua historinha para mim, você vai contar a sua historinha para o psicólogo, você vai contar para o cirurgião. E a gente, como equipe, a gente vai conversar. E a gente aqui, na verdade, baseado em tudo que a gente sabe e estudou, a gente vai te dizer se você tem a indicação de operar ou não. Então, não bote para você esse fardo. Eu falo isso sempre para o paciente. Ai, doutora, eu sou um loser, né? Eu sou um perdedor, um cara que tentou de tudo e como se fosse assim a cirurgia um atestado de incompetência. E não é. Na verdade, é o tratamento certo para o grau de severidade de cirurgia, de obesidade, como é. É isso. Então, depois que a gente chega à conclusão de que o paciente, de fato, precisa e que é o único tratamento eficiente para ele, de acordo com aquela história que ele contou e de tudo que ele viveu, acabou. Aí ele perde um pouco, parece que cai mais uns 10 quilos assim, de dentro dele, sabe? O peso vai embora, porque ele fala, ó, é isso aí, tá vendo? Um monte de gente tá de acordo comigo. Tá? Um monte de gente também acha que especialistas estão vendo que não tem outra solução. E por isso que a família estar junto é importante. Tudo isso é importante porque, às vezes, quem está em volta é que, às vezes, mais metralha esse paciente, sabe? Fala, eu tenho certeza que se ele fechar a boca, ele dá conta. Eu tenho certeza que se ele tentar mais um pouquinho, ele dá conta. Isso é vergonhice. Não é, Não isso precisava é doença. disso. É doença grave. Então, doença grave, a gente trata de forma grave. Ai, mas a cirurgia mutila, a cirurgia... Mas é uma obesidade que ou ele morre ou ele faz. Então, é isso que a gente tem que pensar. E, mas tem gente que opera que nem era para operar. Gente. Igual tem casa que se constrói que não era para construir daquele jeito e a casa cai. Não é? Em toda profissão, em toda área, não só da saúde, são feitas coisas erradas. Tem charlatão, tem picareta, mas tem gente muito séria, que estuda muito e que trata muito bem, né? Então, a gente... Massa. Eu não defendo a cirurgia bariátrica, eu defendo a cirurgia bariátrica para casos que são a única solução. Mas, Mari, isso que você está falando faz tem muito peso e faz muita diferença quando a gente reflete sobre a importância da cirurgia, porque é uma reflexão que eu gosto de fazer no ambiente comportamental. Assim, Mari, eu posso estar viajando, tá? E se me corrige, mas é porque eu percebi, e esse aqui não é um discurso sobre cirurgia é de safadeza, mas eu percebi que com o tempo, eu me lembro que era um trampo conseguir um laudo desses de cirurgia bariátrica no passado, Mari. Era um trabalho cabuloso, você tinha que ligar para o Obama, aí que ele ligava na China, aí não, beleza, agora pode. E aí eu me percebi que de uns tempos para cá virou meio que caça-níquel. Assim, não por parte da gente, mas por parte de alguns profissionais que, não, beleza, vamos fazer. Quanto que é teu IMC? 27? Tá de boa. Tá com dor no joelhinho? Bora. Claro. Mas é aquilo que eu te falei. Em toda profissão tem isso, concorda? Em toda profissão tem. Então, assim, você tem que procurar um bom profissional, você tem que procurar um profissional que tenha uma boa equipe. Você tem que... Outra coisa, os convênios hoje, ainda bem, eles têm a obrigatoriedade, o convênio obriga o paciente a ter laudos desses especialistas. Então, não tem que ir só se o paciente pagar. E hoje em dia, assim... pouquíssimo, uma porcentagem muito pequena paga. O resto é tudo pelo convênio ou pelo SUS. Então, não tem jeito, ele passa por um crivo, né? Massa. Então, assim, pelo menos a gente tem isso, sabe? E assim, ó quem entrou na live, gente, que gracinha, o Dani, nosso amigo. Caraca, eu não tava vendo Nossa, eu fiquei perdido aqui nas informações. E aí, Dan? Estamos falando aqui, Dan, sobre comportamento alimentar em pacientes obesos.
Eu posso, Vitor, jogar uns conceitos aí Por legais, favor, até para a por gente favor, falar um pouquinho sobre o comportamento da obesidade e depois que acontece a cirurgia, o que acontece? por Então, favor. olha só, primeiro de tudo, a gente tem que ver como é que regula, como é que a gente regula o comportamento alimentar. Então, existem alguns fatores que influenciam, e você sabe disso, porque você agora é você já está formado, já está pós-graduado em comportamento alimentar. Tá, ixi, eu nem sei o que vai acontecer mais, mas assim, acho que. Tá Ah, quase, não, tá quase. acaba Tá esse ano. quase. Então, a gente tem alguns fatores. Experiências psicológicas que a pessoa vive, isso define o comportamento alimentar dela. Alguns sinais fisiológicos mesmo, periféricos, né? E alguns processos neurais, neurológicos. Então, é psicologia, fisiologia e neurologia. O negócio é complexo, né? E aí, gente, vem aquele turbilhão de fatores que podem influenciar. Então, ambiente, cognição, disponibilidade de alimento, tudo isso influencia no comportamento alimentar. E agora tem aquele negócio chique, né? Que é a epigenética. Que ainda tem essa questão da genética que pode se alterar no meio da vida do paciente e isso pode alterar o comportamento alimentar. E o intestino, que é uma coisa que a gente desconhecia, que a gente sabe que também pode interferir no comportamento alimentar. Já tem zonas no cérebro mapeadíssimas hoje que mostram, o controle da homeostase de energia é no hipotálamo. A gente já tem campos mapeados hoje de cada lugarzinho do nosso cérebro que cuida de alguma parte que influencia no comportamento alimentar. Isso é muito legal, porque pacientes, a gente sabe que pacientes, por exemplo, lesionados de acidente automobilístico ou de algum AVC, de alguma questão que tem alteração no comportamento alimentar, antes, Vitor, eles eram vistos como, se comporta mal esse aí, ó. Esse aí, não, foi uma lesão que ele teve, né? E outra coisa, quem diz que a gente nasce todo mundo igual? Às vezes a região do cérebro daquela pessoa é mais afetada e ela tem uma alteração no comportamento. E você fala que ela não fecha a boca, que ela não tem força de vontade. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente estigmatiza uma pessoa e acha que é só uma falta de força de vontade e não encara aquilo como uma doença. Isso é super importante, né? Top. E aí, a gente sabe também que o nossa alimentação ela é regulada por uma orquestra de hormônios, né? Sim, sim. Então, esses hormônios, a leptina, que é o hormônio que ajuda a gente a identificar se a gente tem reserva de energia no organismo. A gente tem a grelina, que na hora certa ela entra em ação, a gente fica com fome para comer, né? Isso tudo, você imagina que eu sou diferente de você, que somos diferentes de todas essas pessoas que estão assistindo a gente aqui. Cada um pode ter essa orquestra tocada de um jeito, por genética, por vários fatores. Então ainda tem isso. Essa fisiologia é diferente de uma pessoa para outra. Então olha aí a loucura, olha o mundo encantado dos hormônios, entendeu, Vitor? E aí, o que acontece? A gente sabe que na obesidade, essa orquestra, ela toca meio doida, meio doidona, meio doidona. Então, assim, a grelina, por exemplo, que é o hormônio da fome, ele é um hormônio que ele só trabalha nessa hora. Acabou o estoque de alimento, ele, pum, vai lá para cima, fome, comeu, grelina baixa. Caiu. Você sabe o que acontece no paciente que tem obesidade? Ele começa a comer, a grelina não baixa. Ele tem alguma descompensação, algum distúrbio fisiológico que faz com que essa grelina não baixe de uma maneira eficiente. E ele come, ele come, e a pessoa fala, você não se controla, você não consegue fechar a boca. A grelina dele lá no céu e a grelina do magro, do indivíduo que não tem esse distúrbio, normal, fez o papel dela. Você entende, então, por que é uma doença? Por que é uma condição que a gente não pode condenar a pessoa? De jeito nenhum. Né? É muita coisa que interfere. Fora a questão do peso, né? O peso, esse controle de peso corporal, né? Mari, e assim, você levantou um ponto aí muito importante, que assim, eu vou fazer até uma crítica à própria área, né, da qual eu atuo, porque assim, nutrição, aí
eu tô em profundo na questão profissional, tá? A nutrição, ela sempre teve esse negócio dos estereótipos, né? Então, tipo assim, você é nutrição esportiva, então você tem que ser bombado. Você é, Isso, você, isso. você é nutrição, sei lá, funcional, então tem que comer chia e passar cacau. Aí, as coisas do tipo. Aí o que eu acho interessante é que na nutrição do comportamento, eu já percebi que existe também, vai ter também o lado assim, não, beleza, vamos só fazer terapia, de boa, é só aqui, só resenha. Eu acho isso algo muito. Eu tô trazendo isso, Mari, porque foi uma coisa que eu comecei a perceber foi virando moda, e aí não, é só isso. Só, né? E aí você trouxe esse ponto do indivíduo com obesidade, que ele tem dificuldade de saber o que é grelina, e aí a gente vai lá e fala, queridão, é só comer com atenção plena. Presta atenção e encontra Jesus, você vai invocar Jesus, e aí você vai comendo, e tudo bem. Mas, Mari, não vai vir. O Não é hormônio, só isso, mas o é hormônio vai estar isso. todo bagunçado. É isso também. Ele tem que encontrar Jesus, não tem jeito. Ele precisa comer com atenção plena. Sim, Ele e precisa comer com atenção plena, ele precisa melhorar estilo de vida, mastigar, que mas seja. Mas aí não tem que vai ser levar em isso. consideração essa parte hormonal. E aí eu tô falando isso porque eu observo que tem esse lado de. Eu gosto muito de levantar esse ponto da leptina e da grelina, porque foi aí que foi as primeiras vezes. Obrigado, Paty. Obrigado por isso, porque era onde eu ia chegar. Foram as primeiras vezes na vida que eu vi, cara, que legal. Agora eu entendi para que serve psiquiatria na prática e talvez endocrinologia. Aí eu entendi o porquê. Porque assim, Mari, as pessoas viam para mim tomando Victoza, Saxenda, Venvance, metformina, e não sei, mas qual é o outro? Sibutramina, por tomar. Aí mas por que você toma? Não, falaram para eu tomar. E aí eu comecei a ver, peraí, agora talvez nesse ponto aqui, que você não tem sensação desses hormônios, faça sentido essas coisas aí de fármacos, mas aí a gente conversa com tal profissional. Mari, pelo menos assim, eu sei que eu não posso salvar o mundo e eu sei para quem que eu posso indicar essa pessoa. Isso, É isso para isso. mim é muito legal. É isso, é E o que isso. eu tento E a trabalhar Marcela, a Ah, Marcela, que é psicóloga, minha amiga maravilhosa, atende bariátrica há muitos anos, a gente se conhece há muitos anos. Ela falou que também essa questão é uma questão de aprendizagem, é um processo que o paciente tem que passar, na verdade, né? E a Natália também, maravilhosa, também psicóloga, trabalha há muito tempo com obesidade lá no CEDO, no SUS, a gente se conhece de lá. top. Ela falou ó, que não é possível tratarmos o obeso e o superobeso sem uma abordagem multidisciplinar. Impossível. Exato. Deus me livre. Deus me livre. Não consigo. Não consigo. A psicologia, a nutrição, tá tudo assim, ó, muito junto, muito junto. Não tem como. Tudo se Isso. completa. E assim, até falando em relação ao que a Natália falou, e linkando com o que a Patrícia falou, eu tento trabalhar, eu vou ter esses casos, eu tento trabalhar com abordagem de mindful, e aí eu acabo realmente tendo que estudar por fora, porque eu até posso trabalhar com essa questão de atenção plena, mas olha só alguns aspectos que eu preciso trabalhar, Mari. Eu preciso trabalhar a questão social, que é a culpa de comer determinados alimentos. Então, muitos dos alimentos que eles comem, perdão, eles têm culpa de comer e eles não se permitem comer. Então, dependendo do vício em dieta que a pessoa tem, que eu não vou trabalhar com dieta com essa galera, normalmente, dependendo do vício em dieta, vai ter a galera que come pão de manhã, cuscuz ou pão, no almoço arroz branco, e aí, tipo assim, pra ele, já é tipo mais uma dor. E aí eu preciso trabalhar primeiro em, peraí, vamos te dar a permissão? Mas eu quero emagrecer, Vitor. Tá, mas eu Calma. preciso trabalhar a É permissão. isso. A Marcela tá até falando aí, ó, que as coisas que eles falam pra gente não podem ser julgados. A gente Não, tem que ser acolhidos.
E é isso Exatamente. que a gente fala muito. Eu até falo que meu sonho de consultório para obesidade é um consultório que não tem aquela mesona eu de frente para o paciente, que parece eu contra ele. Parece que é Isso. um jogo assim, né? Eu falando, por quê? Por que você emagreceu? Por que você não emagreceu? Por que você não... Eu queria ter uma mesinha que eu, quando fui lá em Portugal no serviço de cirurgia bariátrica lá, é uma mesinha assim, ó, no canto, e ela é triângulo. Você fica do lado do profissional. Eu achei aquilo lindo, É, porque você tá do lado dele. humanidade. Cara, até isso eu acho muito massa. Faz Porque você tá diferença. do lado dele falando, cara, segura aqui na minha mão, vamos lá, eu te entendo, eu sei o quanto é difícil para você e o quanto é complicado, Sim, mas vamos lá, a gente precisa melhorar. Então vamos melhorar sem julgar aquela questão de ele já é tão julgado por tantos profissionais e os familiares e quem tá aqui não é hora. O profissional, o nutricionista, o psicólogo, enfim, que cuida dele, tem que ser o que menos julga ele, né? sim. E assim, É Mari, isso. eu gostei do que a Natália e as meninas trouxeram, porque assim, um ponto para falar sobre Mindful antes é que eu acho Mindful, inclusive, tanto dentro do comportamento quanto no geral, ele virou uma coisa muito banalizada. Porque eu acho incrível. A Natália, que é psicóloga, ela vai, e a Marcela, né? Eu acho que elas vão corroborar. Estar em atenção plena é um rolê que eles defendem há, tipo assim, 1000 anos. E aí, tipo assim, mindful, né? Atenção plena. E aí, depois que existiu o Instagram, de... não, mindful. Mas, tipo assim, o rolê é antigo. E aí, hoje em dia, muita gente deturpa e usa para emagrecer as pessoas. Então, eu gosto e, assim, eu vejo que essa questão de trabalhar o comportamento tem muito que ver, mapear mesmo em qual é a fase que ele está. Como é que você está? A sua situação é essa de medo de julgamento. E aí, uma coisa que eu acho muito interessante falar para você, Mari, para todo mundo que está aqui, eu acho assim, doloroso falar, mas quando a gente fala, quando a gente lida com obesidade específica, obesidade, super obesidade, como ela trouxe, sabe uma coisa que eu sinto que a gente está suscetível facilmente? A gente está facilmente suscetível ao preconceito. Total. Tipo assim, Mari, eu falo isso tipo de o dia ser ruim e aí existe todo um contexto social que a gente está inserido. E aí, num momento em que, dependendo de como a gente encara uma situação dentro do consultório, facilmente pode vir aquele estalo social, de tipo assim, ah, não, tu que não quis. Então, aí, eu linkando até com a estratégia de Mindful, até para trabalhar com isso, para se for para trabalhar com Mindful, a gente, nós profissionais, se for para brincar disso, a gente tem que estar inserido nesse contexto também. A gente tem que estar em atenção plena também. Não dá para chegar. Aprendi a fazer o negocinho da uva passa lá no YouTube. É nós. É nós mesmo, velho. Tipo, porque Você trabalhar tem com que dor, viver aquilo. viver. Entendi. Você tem que viver aquilo para você até acreditar e conseguir difundir isso, né? Não, Exatamente. com certeza. Acho que essa quarentena também, sinceramente, acho que nunca foi um momento tão oportuno para a gente pensar em atenção plena às coisas, gente. Acho que é Exatamente. um maior ganho que a gente teve nessa quarentena foi isso, sabe? Nossa, tanta gente falando coisa tão legal. A Patrícia tá Pois falando umas é. coisas muito Porque legais. elas trouxeram, elas trouxeram muito, muito, muito pra gente, porque dá tipo assim, dá para explodir e eu gosto disso que o que a Paty trouxe tem muito a ver com o nosso acolhimento, porque qualquer coisinha numa consulta, Mário, eu já tive experiências de falar, tipo assim, de trabalhando já, arranhando no comportamento alimentar, utilizando já diário, ali recém-formado. Ah, vamos usar diário, vamos ver o que, que você faz. E eu me lembro de falar uma frase bem assim: ah, quando você estiver comendo errado, e tipo, essa frase ela teve um impacto muito forte, muito negativo. De tipo, que louco, né? Que assim, na cabeça, eu, não, beleza, tô acolhendo, tá tudo certo, mas cada Uma atendimento palavra.
ela muda todo o rumo do nosso Por quê? atendimento. Porque tem o julgar, né? O Você julgar. já julgou aí. Quando você falou errado, julgou. Pronto, lascou. Aí a Exatamente. pessoa já não tá ouvindo mais nada que você tá falando dali pra frente. Então, assim, é um treino mesmo que a gente faz como profissional para acolher esse paciente. Não é fácil, porque a gente tem esse estigma dentro da gente sem querer. Sem querer, a gente tem isso dentro da gente, né? É igual qualquer tipo de preconceito, é muito difícil a gente tirar isso, né? Mas aí, quando a gente vive isso, quando a gente vai vivendo isso na nossa vida profissional, aí a gente vai entendendo que é um outro formato, né? Uma outra modalidade, é um outro estilo de viver, um outro estilo de vida, né? Exatamente. Mas isso é normal, é normal. E aí, olha, uma coisa também que a gente pode falar é nas mudanças que acontecem depois da cirurgia em relação a esse comportamento, né? Que o comportamento parece que ele muda mesmo, sabe, Vitor? Então, ele na verdade, o paciente fica muito claro para o paciente, muito rapidamente, a diferença entre fome e vontade de comer, que é uma coisa que às vezes ele tinha uma dificuldade muito grande de desassociar. Só que aí, quando ele tá com o estômago de 50 ml, ele sabe que aquela refeição que ele quer fazer não é porque ele tá com fome, é porque ele tá com vontade de comer. E aí ele fica de cara, porque ele fala, meu Deus, então era isso. Na verdade, a vida toda eu tinha vontade de comer, não era fome. Eu tinha vontade de canalizar minhas emoções, né? E tudo mais. E olha, engraçado que o relato que eu tenho, não sei se a Marcela e a Natália também têm, mas o relato que eu tenho desses pacientes é sempre assim, doutora, me dá vontade de sair gritando para todo mundo, dá vontade de ir no restaurante, cutucar todas as pessoas e falar assim, cuidado, quando você estiver comendo, presta atenção se é fome mesmo ou se é vontade de comer, porque parece que abriu um universo para a pessoa, sabe? Exato. E aí, se a gente consegue trabalhar isso bem antes da cirurgia, já aprender, e tem ferramentas para isso, não nutricionais, mas as psicólogas me ajudam muito nisso. Quando elas já aprendem a distinguir isso, né? A diferença entre a fome, o estômago roncando e a vontade de comer, ela vai para a cirurgia poderosa, sabe? Ela vai para a cirurgia sabendo exatamente o que está acontecendo, o que vai acontecer com ela, que na verdade ela não vai sentir fome, que vai dar aquela agonia para comer sim, mas que vai passar, que ela vai conseguir passar por aquilo, né? Identificar qual é a função do alimento, ó, que a Marcela está falando, qual é a função do alimento na vida dela, porque ela não pode se frustrar demais também, né? Sim. E nossa, caraca, tá me fazendo viajar, Marina. Porque, olha só, eu gostei do que eu vou jogar a bola para as meninas da psicologia, porque eu gosto desse rolê, porque assim, como eu consigo lidar com essa sensação de fome física e fome emocional antes e depois, a forma que eu tenho de lidar com isso, por enquanto, que eu ainda consigo trabalhar, é utilizando técnicas cognitivo-comportamentais. Aí normalmente eu vou para a escala de fome e saciedade, às vezes eu vou para o diário, às vezes eu vou para foto. E aí eu gosto muito do trabalho das meninas, porque eu acho que a Natália e a Marcela, elas conseguem trazer reconexão para essas pessoas. Então, como, assim, porque, por exemplo, no processo da cirurgia, a reconexão acontece de um jeito forçado. Pô, fome! Gente, eu tenho fome! É muito doido isso. Agora, quando ela vem com TCC, por exemplo, e olha, isso aqui é fome física, tá? Quando a sua barriguinha fala para você, quero comer hambúrguer, quero comida. Quando você conversa com a barriguinha e existe aquela fome, a fome vai crescendo, eles conseguem fazer essa diferença, essa dissociação, pô, é muito massa! É muito massa. E aí, tipo, por isso que eu acho assim, a galera fala muito do acompanhamento psicológico. Só que eu já vi que algumas vezes acontece de um acompanhamento ele ser uma coisa não... Eu já ouvi falar, tá? De não ser pontual para isso. Eu acho massa
Muita Eu tô gente, falando assim, infelizmente. Porque às vezes o paciente, Vitor, vai atrás do laudo da psicóloga, entendeu? Ó, eu quero o seu laudo aí, me dá o seu laudo e tal. E ele não faz esse preparo, por isso que é muito importante se preparar bem. Você sabe que os estudos mostram que depois da cirurgia, o que que acontece? O volume do estômago diminui, sim, certo? Então, em 6 meses, o paciente consegue comer mais ou menos 40% do que ele comia antes. Em um ano, o volume é 57% menor. Em 2 anos, 66% menor. Então, se você pensar em volume, pô, você está comendo menos que a metade, então tá ok, né? Mas legal. quando ele vai ver o que de fato faz esse paciente manter peso ou não é o volume, não é o valor calórico total, o valor calórico, a densidade calórica que faz essa diferença. Ou seja, o paciente parece que não foi muito bem educado. Na verdade, é porque ele come pouco mesmo, que faz ele comer menos caloria no total. Mas a densidade calórica dos alimentos é grande nesses pacientes. Por quê? Provavelmente porque eles não foram muito bem preparados. Então, não adianta só diminuir o tamanho do estômago e ele comer pouco volume, se você não ensina o paciente também que ele tem que comer pouco volume, mas ele tem que comer fibra, ele tem que comer alimento pouco calórico, ele tem que dar prioridade para proteína, ele tem que... E você acha que é só o nutricionista que faz isso? O psicólogo também fala muito sobre isso. Então, a gente meio que é uma fusão da psicologia com a nutrição para a bariátrica, que é impressionante. Tem hora que o paciente até fala, Mariana, tu tá parecendo a Michelle, tu tá parecendo a Marcela, quando a gente compartilha o paciente. Porque eu tenho consulta que eu só falo de comportamento. Eu não falo de mais nada. Não falo de comida, não falo da dieta, não falo de nada. Então, assim, isso é essencial. A gente não pode esquecer de jeito nenhum. De jeito nenhum, né? E a nutrição ajuda muito nisso também, a gente fazer o paciente se monitorar. Monitoramento é fundamental nesses pacientes. Antes, durante, depois da cirurgia, depois de 10 anos, depois de 20 anos. Paciente que se monitora, que escreve o que ele come, que tem atenção plena, que para e tira foto do pratinho lá, posta aí, te marca, e você vai lá e reposta e fala, arrasou! Cara, isso é um reforço positivo tão grande para ele, tão grande. Você não sabe o bem que você faz para os pacientes quando eles fazem isso e você dá um feedback. Sim. Porque aquilo mostra assim, ó, tá no caminho certo, pronto, ele já fica tranquilo, a culpa já vai embora e ele já fica bem, né? Então, olha a responsabilidade que a gente tem com esses pacientes também, né? Eu acho esse tema que você abordou, eu acho massa, porque o reforço positivo, aí a galera entende disso aí, né? Eu tô aqui dando uma invadida, né, na área, mas uma coisa que eu acho interessante do reforço positivo é que eu tento linkar até com a questão social, né, que a gente encontra dentro da nutrição. E aí, por ter vivido muito nesse meio do esporte, estética, tem muito essa coisa de orgulho do Nutri. E eu gosto do reforço positivo, mas eu realmente tento desvincular o lance do orgulho, Porque porque quem errou, né? tipo assim, de tipo, jovem, você não precisa ser o orgulho da Nutri. Você não precisa ser o orgulho do Nutri. Eu falo isso, mas não é como reforço negativo. Eu estou falando isso como uma forma de dar autonomia. De tipo assim. E é massa! Eu acho massa ver a pessoa, tipo, acho incrível quando colocam farofa no prato, macarrão, porque, tipo assim, parece bobo, mas Vida real, né? esses alimentos são condenados, Mari, no rolê estético, Nutricional. que dá pico, né? Umas coisas loucas, é porque dá insulina. Cara, macarrão, velho. Tipo assim, come aí. Então, tipo, eu acho, eu gosto de trazer esse lado de ter o reforço e ao mesmo tempo dar autonomia. Isso, eu acho que isso faz uma diferença antes, depois. É uma coisa muito, muito doida. Cara,
Ó, as perguntas que a galera tá mandando. Tá muito doida essa live aqui, Ó, Mari. o Fernando tá falando assim, a cirurgia te força a controlar a compulsão alimentar naquele período. Mas depois que o estômago volta a dilatar, a compulsão alimentar não desaparece se não tiver uma mudança comportamental. Exatamente. Porque depois de um tempo você vai se adaptando, você vai achando outras maneiras de você canalizar sua emoção na comida, né? O estômago ele pode até dilatar um pouquinho, mas ele não é responsável geralmente pelo reganho de peso. O que é responsável mesmo é essa parte do comportamento que você está em relação ao alimento. É isso mesmo. Então, é isso mesmo, Fernando. Por isso que a terapia é tão importante até o final da vida. Porque ele precisa identificar outras fontes de prazer que não a comida para compensar qualquer emoção, seja boa ou seja ruim, né? Isso é importante. Exato, porque assim, Mari, eu acho assim, até pra gente separar as duas, aí quando a gente conhece o que que é compulsão de fato e o que que é comer transtornado, até para eu jogar essa missão e conversar isso com a terapia, fica mais fácil para a gente poder cuidar do paciente. E aí o que eu vejo, né, enxergando de um jeito prático, é que eu vejo que na compulsão vai ter muito a ver com aliviar a dor em geral. E eu vejo, eu estou assim separando para facilitar a linha de raciocínio. E aí eu vejo num outro lado uma privação afetiva. De qualquer forma, em ambas as situações, é como se ao longo do dia não tivesse existido nada que preenchesse aquela pessoa. E no momento em que ela sai do mecanismo operacional de privação, que é uma parada que as meninas aí devem trabalhar muito, ele deixa sentir a experiência. Então, tipo assim, no momento que aí corroborando com o que você e o Fernando falaram, no momento que não existe o estominho, tipo, isso vai estar bloqueado. Ou se toma uma anfetamina, que é que a galera faz com os medicamentos. Mas aí se isso sempre bloqueado, a privação de emocional, eu acho assim que um dos trabalhos que a gente faz também, Mara, é o de dar também o empoderamento de vamos descobrir formas em que comida te deixe feliz. Nem que seja fazer, nem que seja plantar, nem que seja, cara, sei lá, cortar o pão, qualquer coisa. Comer, o ato de comer não pode ser um momento traumático da vida da pessoa, Exato. principalmente de quem já fez 400 mil dietas na vida. Já é um momento de trauma, que ela está sendo julgada por quem tá do lado, já estão olhando e falando ali o gordinho comendo, né? Vamos ver o que o gordinho vai comer. Então, já rola esse negócio, né? E, às vezes, a pura ignorância de que cortar todo o carboidrato vai fazer algum efeito, ou você não jantar vai fazer algum efeito, ou você trocar isso por um shake vai fazer algum efeito. E a gente sabe que o rebote é muito pior, né? Depois, o que vem dessa restrição é horrível. O Matheus Ferrari, meu amigo fofo, tá falando aí. Mas comer é muito bom. Claro que é, cara. Com certeza. É isso. É essa a problemática. Por quê? Porque muita gente vem destruindo esse conceito de que comer é bom, né? E a gente está tentando defender isso. Que é muito importante valorizar o comer. Mas você tem que aprender como diz a Natália, a Marcela, a ressignificar a sua relação com a comida. Relação com a comida. Exato. E aí eu acho que o que a gente traz além da palavra do ressignificar, se conecta de novo. Se conecta de novo com comida. Então, por isso que eu gosto de falar assim, eu acho que o trabalho tanto nosso quanto das meninas, nossa, e aí a galera ainda trouxe aqui autoimagem para poder complicar o rolê. Mas não estou fugindo da raia. É porque eu já... É mais uma esfera. O ponto é que eu acho que a gente ainda tem que conversar nesse caso, não é só de forma fisiológica e psicológica. A gente tem que entrar em sociologia, em cultura, em política, porque tudo isso está enraizado. Essa ressignificação com a comida que a galera falou, existe um significado só, porque lá atrás a gente falou que comer pão não pode, pão engorda. Pô, falou que pão engorda, cuscuz engorda, porque come carbo. A pessoa não come mais pão ou cuscuz, a pessoa come carbo. Então, eu
defendo muito, Mari, que as pessoas aprendam a comer comida. Tipo assim. Eu super concordo. Ó, o Fernando tá falando da luta que é, ele já tem 9 anos de bariátrica, e a luta que é controlar a compulsão até hoje. É isso mesmo. Na verdade, assim, são condições que têm que ser aprendidas. E isso é um processo que demora, não é fácil, né? Isso tudo são aprendizagens. E o Matheus falou aí também que ele se regra, que ele, por exemplo, nessa época do corona, ele falou, vou beber vinho só 3 vezes por semana. São acordos que ele tá fazendo com ele, que eu acho super legais, entendeu? Os acordos são super interessantes. legais. Hoje um amigão meu, psicólogo, me ligou e falou assim, Mari, eu preciso desabafar com você. Eu tô com uma paciente que eu não sei mais o que fazer. Ela quer comer chocolate, ela disse que quer comer chocolate o dia inteiro nessa quarentena. Me ajuda, o que eu faço? Nananã. Tem algum substituto que eu possa arranjar e tal? Eu falei, não. Ela quer comer chocolate? Ela vai comer chocolate. Porque se você enche a sua geladeira de gelatina e na hora que você tá com vontade de comer chocolate, você comer a gelatina, você vai esquecer a gelatina e você vai pensar nesse chocolate pro resto da sua vida. Então vai lá, meu querido, e Mari, come seu chocolatinho. Isso não faz o menor sentido, trocar por gelatina. Não faz. Isso é igual, é porque eu gosto muito. Por isso que eu acho incrível a nutrição funcional. Não, troca por abacate com cacau. Para. Receita de brigadeiro funcional. Ingredientes. Abacate. Velho, o corpo tá ligado. O corpo tá ligado. Tá ligado nas suas zoeiras. Então, assim, não... É isso mesmo. Aí a quantidade vai fazer diferença. E aí você fazer os seus combinados, igual o Matheus. Ele falou que no dia que ele acorda, que é o dia de tomar vinho, ele tá super feliz. E aí no dia que não é o de tomar, você fica feliz porque no dia amanhã você vai tomar, entendeu? Então tudo é um jeito como você se relaciona com isso. Sim. Mas não trocar não troca nada por nada, gente. Tá com vontade de comer, é aquilo que você vai comer. Só que você vai regrar de uma maneira saudável, né? Eu acho isso importante. Exato. Abacate. Nossa, caraca, a Nath entrou na pilha do abacate com cacau. Ô, Nath. Não. É receita original, por gentileza. Tá? Nada contra abacate, nada contra cacau. Depois a gente fala dessas coisas. Mas eu gosto muito, assim, para reforçar sobre o que a gente acabou de falar da ressignificação, eu acho muito massa a reflexão do permissão incondicional para comer, que é uma das coisas que eu sempre converso muito com o João, lá de São Paulo, João Montarelli, trazer permissão incondicional para comer, essas frases de autoafirmação sem ser essas frases de eu sou legal. Não, eu me permito. A gente escuta, pelo menos eu, Mari, eu escutei desde... sei lá, dos meus 4 anos de idade, quando meu pai, ele me chamava de gordo inútil, eu escutava que comer macarrão e tomar guaraná era coisa de gordo. Até hoje, mais de 31 anos, eu preciso todo dia me dar a permissão de, não, eu posso comer macarrão. E eu preciso ensinar isso para as pessoas. Eu bato nessa tecla por conta isso vem, essa dor vem. E eu não, peraí. Trauma que você carrega disso, isso, né? Exatamente. Então, mas assim, são pequenos exemplos, né, de trazer pro, peraí, vamos trazer a permissão para a pessoa, porque eu nunca me permiti comer. E assim, eu falei um caso, ok, eu não fiz cirurgia, Mari. Eu não passei por um processo de pós-cirurgia. Pô, não. Então, assim, já acho isso doloroso, a proibição que eu passei, e aí eu fico assim, cara, vamos tentar entender essa outra proibição aqui, que a sociedade falou para essa pessoa o tempo todo. Então, assim, por isso que eu acho a discussão, ô Mari, eterna. Eterna. Caraca, olha só. É lindo, é muito legal. Mas é isso, eu acho que isso só reforça pra gente a necessidade de a pessoa ser acompanhada por pessoas especialistas, né? Pessoas que têm esse traquejo e conhecem um pouco sobre essa realidade, né? E eu acho que o principal que a gente tem que deixar de recado é o lance de não se privar de nada
e, ao mesmo tempo, ter consciência mais daquilo que você está fazendo, a mais um pouquinho de atenção, você se monitorar, você se permitir, você se respeitar na hora da alimentação, você não se sentir julgado e buscar, de repente, pessoas que te acolham e que não te julguem. Sim, e se aquelas que sim, estão te julgando, sai fora. Não são elas as pessoas ideais para você estar perto, né? sim, sim, sim. Então é isso mesmo, é alertar as pessoas que a alimentação pode ser prazerosa, independente do seu peso, independente da sua condição, né? Mas que é importante você ter o profissional de saúde como aliado e nunca jogando contra você. Se você sente em algum momento que ele está jogando contra você, diga tchau. Não quero você. Não quero você. É isso. Sim, sim. Eu tô, Mari, acrescentando aqui livros para quem teve alguém que pediu aí, que perguntou sobre livro. Ayla. Eu aproveitei para colocar uns aqui, porque tô aqui fazendo nada, né? Tô aqui numa live à toa. Mas eu Tirania acho das dietas, o peso das dietas, não só exposição e fomismo. Olha que legal. O peso das dietas eu já li, que é da Sophie. da Sofia. Esses outros eu não li, não, gente. Vou ler. Fomismo, que legal. Feminismo. É porque feminismo relaciona a história de mulheres dentro da cozinha. Então, assim, como traz essa questão de autoimagem associada a comportamento alimentar. Que, assim, Uau! é o peso, né, que a gente tem, a cobrança que a gente tem, né? Então, assim, pô, Nath, obrigado, tá? Pela resenha. A gente tá acabando também, nosso tempo tá acabando, Nath. Mas Já você vão foi expulsar a gente, fundamental, hein? Nath. Tem Você foi fundamental. Obrigado mesmo por essa resenha. Tem pergunta aí pra gente? Gente, eu acho que a gente meio que matou as perguntas. Vamos ver aqui. Eles estão mais comentando do que perguntando, sabe? E eu acho que a gente tá meio que conversando mesmo. Muito Então legal, beleza. gente. Não Eu tem tô nada na amando os caixinha, né? comentários. Não, na caixinha não tem, não. Então olha aí, que beleza. Conversa pura. A Aline só que falou sobre o reganho de peso, né? Essa questão do emocional, né? E agora quarentena, isso tudo. Na verdade, Aline, o conselho que a gente dá para pacientes que voltam a ganhar peso é buscar de novo ajuda. Porque a primeira coisa, Vitor, quando o paciente volta a ganhar peso, independente de tratamento ser clínico, remédio ou cirurgia, fica com vergonha, sabe, de voltar para a equipe. Sim, sim. Porque ser taxado, de ser mais uma vez julgado. E aí tá errado, porque sozinho a gente não consegue nada. Então a primeira coisa é buscar ajuda de novo. Aline, eu tô te esperando, Aline, pra gente conversar de novo. Porque ela era nossa paciente antiga. E porque você precisa de ajuda. E isso a gente tem que reconhecer, né? O ganhar peso é algo que traz culpa, que traz errado, né? O ganhar peso. Frustração. Né? Frustração, exatamente. E mesmo. assim, Mari, às vezes a gente vai estar aqui só para conversar mesmo e acolher. Eu acho interessante isso. É importante a gente pontuar isso na nutrição, que a gente não é só emagrecedor. A gente não está aqui só para fazer o peso da pessoa diminuir. E um destaque que eu gosto de trazer para concluir assim, a nossa conversa é que algo que eu percebi no comportamento alimentar é que, por exemplo, a gente vai ter a técnica, né? O trabalho de não utilizar as ferramentas tradicionais, a balança, não utilizar o adipômetro, não utilizar essas ferramentas tradicionais da nutrição e a dieta em si. E isso de um contexto mais pessoal, é como se você desarmasse o profissional. E desarmar tem a ver com, caramba, se eu não vou oferecer nada do que eu aprendi nos meus 4 anos de graduação, então não tenho nada para oferecer. Tem, você é um ser humano. Nós somos seres humanos, a gente aprende sobre a vida, a gente aprende sobre sociologia, a gente aprende sobre cultura, a gente aprende sobre carinho, empatia, cuidado. A gente tem muito para oferecer para as pessoas, além de só peso, balança, dieta. E eu não tenho nada contra essas ferramentas, tá, Mari? Eu só tô te falando que muito... Elas não são o principal. Exatamente.
Inclusive na ordem da consulta, sabe? É uma coisa que eu falo muito nas aulas, assim. O peso, quando a gente lida com um paciente que tem obesidade, não precisa ser o primeiro a ser medido, aferido. Quando o paciente entra no consultório, já vai pesando, entendeu? Porque a gente sabe que aquilo é um fardo para ele, um problema para ele, né? Então, é isso mesmo, é colocar a antropometria, essas medidas, como um momento da consulta, mas não como principal e nem como definidor da sua conduta. Sim. Né? Isso é importante. Nossa, Vitor, fantástico. Muito bom conversar sobre isso, né? Só uma reflexão mesmo que eu tive aqui, porque me surgiram essas perguntas, né? Acho que você está tampando o microfone aí. Ah, agora veio? Agora deu para ouvir, né? Agora sim. Não, é porque me surgiram essas perguntas de, mas e aí? O que você pergunta na consulta? E isso tem muito a ver com o que a gente sente, Mari, com o que a gente está sentindo. Então, por isso que a consulta, a gente acaba, às vezes, não ajudando se a gente for para esse lado de vamos pesar, já pesa? Não. Então, experiências de vida. Mas, cara, que loucura, Mari, essa reflexão. Muito bom. Eu quero te agradecer, viu, Vitor? A gente vai conversar mais. Top. Matheus, vamos fazer uma peça. O Matheus é... pelo amor de Deus. Ele é do teatro? O Matheus é ator. Um ator maravilhoso, talentosíssimo. Não, tem uma família só de talento. Ô, Matheus, entra depois no Instagram dessa figura aí, porque essa figura aí faz cada coisa. Eu sou fãzaça. Eu quero fazer uma sketch, uma pecinha com o Vitor. Meu sonho é ser uma personagem. Eu tô devendo esse roteiro. Já te falei que eu quero ser alguém, eu quero ser uma personagem, eu quero ser alguém. A gente vai fazer. Matheus pode ser nosso roteirista também. E pode Me ajuda, Matheus. Tá? Então tá, Vitor. Tamo junto. Um beijão pra você. Faltou 1 minuto. Eu quero agradecer todo mundo que participou, viu? E você também. Boa sexta-feira. Vamos descansar, né, meu filho? Mari, obrigado mesmo por essa oportunidade de poder conversar contigo. E eu que agradeço. Obrigado a todo mundo que discutiu, que conversou, que participou, porque vocês fizeram toda a diferença nessa nossa discussão aqui de agora. E vai ficar salva essa live e vai pro canal do Nutrição S.A. do YouTube, tá bom? 40 segundos, eu não gosto de emoção, gente. Um beijo. Tamo junto. Boa noite para todo mundo. Valeu! Tchau.